Oi, gente. Estou aqui hoje para a aula número 24 no curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. E vamos falar um pouco mais hoje sobre evapotranspiração ainda. Fizemos 3 aulas especificamente sobre evapotranspiração, depois fizemos uma aplicação de conceito de oásis na, na atuação da mata ciliar, mas vamos voltar hoje à evapotranspiração, porque nas aulas anteriores nós falamos em determinação da evapotranspiração usando lisímetros, tanto o lisímetro de pesagem quanto o lisímetro de drenagem. Hoje nós vamos ver que é possível, existem na literatura fórmulas que permitem calcular a evapotranspiração potencial. Então, nós vamos ver que fórmulas são essas. Um exemplo de aplicação para vocês verem como é que é possível fazer determinar esse cálculo. Não a determinação, o cálculo da evapotranspiração usando esse processo de fórmulas. Bem, vamos ver uma forma de cálculo da evapotranspiração potencial. Então, é EPP, evapotranspiração potencial. Você tem várias formas sobre evapotranspiração, sobre cálculo de evapotranspiração. Vamos escolher uma aqui que é relativamente simples, que dá um resultado bem interessante. É o método de Hargreaves e Samani. O resultado é em milímetros por dia. Tá? A fórmula é essa aqui, PP é igual a 0,0023 vezes QO, vezes T máximo menos T mínimo, elevado a 0,5, T mais 17,8 elevado. Tá, bem, então você olha que essa forma é uma forma meio empírica, tá? Ela é baseada em resultados conseguidos com grandes lisímetros. Você tem um lisímetro maior e você vai colecionando resultados de medições nesse lisímetro e depois você estabelece uma equação baseada nesses resultados. É uma equação que, como ela é feita numa situação específica e nós estamos usando em situações gerais, ela nem sempre, às vezes, dá um resultado ideal, porque ela não foi concebida para outras regiões. Então, ela tenta adaptar, tenta fazer alguma adaptação. Esse aqui é uma forma de tentar fazer uma adaptação, mas nem sempre os resultados são tão perfeitos quanto os resultados obtidos nos lisímetros de pesagem ou de drenagem. Bem, aqui é a temperatura máxima diária, a temperatura mínima diária, a temperatura média diária. Então, isso é fácil. Hoje, essas temperaturas são facilmente encontradas porque as previsões de tempo e clima na televisão ou qualquer órgão da mídia aí, você encontra esses valores de temperatura média, mínima, máxima e que dá para você calcular a média diária. Bem, QO é a radiação. Esse QO é a radiação extraterrestre. É a radiação extraterrestre e a radiação solar no topo da atmosfera. Então, a radiação extraterrestre é a radiação solar no topo da atmosfera, dada em uma unidade de energia. Por exemplo, megajoules por metro quadrado, por unidade de área, por dia, por exemplo. Mas aqui estamos usando milímetros por dia. Tá? Olha aqui, esse aí é milímetro por dia. Tá? Isso quer dizer que estamos adotando uma equivalência, ou seja, os milímetros de água que podem ser evaporados pela energia recebida. Então, você recebeu lá uma certa quantidade de megajoules por metro quadrado por dia. A quantidade de milímetros de água que poderia ser evaporada por essa quantidade de energia recebida é essa equivalência em milímetros por dia. Bem, nós vamos ver uma tabela aqui, uma tabela em seguida, que é uma tabela de Camargo e Camargo, são pesquisadores brasileiros, e é extraída neste livro aqui de evapotranspiração, dessa nossa turma, desses nossos amigos aqui, tá? O professor Sediama é da Universidade Federal de Viçosa e os outros são de Piracicaba. Bem, essa tabela dá a radiação solar em milímetros por dia, tá? Olha, você tem aqui o hemisfério, nós estamos no hemisfério sul, que tem uma tabela para o hemisfério sul, outra para o hemisfério norte. Aqui nós temos latitude, a latitude do local, tá? Essa é uma forma de tentar corrigir a forma, adaptar a forma a situações diferentes, a regiões diferentes. Então, a latitude é uma possibilidade, que dependendo da latitude, você tem inclinação solar em relação à superfície, então você tem variação na radiação. Olha, e você tem aqui os meses do ano, janeiro até dezembro, tá?
E os valores aqui em milímetros por dia. Olha, você tem tabelas completas. Esses valores aqui estão para o dia 15 de cada mês. É uma tabela simplificada. Tá? Nós estamos usando essa tabela simplificada, mais fácil para nós aqui. E também esse cálculo aqui é mais uma exemplificação do que é possível fazer com isso. Bem, você encontra tabelas mais completas, tabelas em que você tem o mês e todos os dias dentro de cada mês, porque a inclinação solar varia diariamente. Bem, olha, esse valor para o dia 15 é um valor razoável, que dá para você fazer um cálculo de uma evapotranspiração bem próxima da realidade. Bem, olha, vamos ver então como é que a gente vai usar aquela fórmula. Vamos pegar um exemplo de aplicação. A fórmula de Hargreaves-Samani, nós já vimos aqui, então essa é a fórmula, repetindo, está repetida aqui a fórmula que nós já falamos lá, e vamos pegar um exemplo. Dados de junho de 2021. Eu peguei dados desse mês. Então, você aí em torno do dia 15, eu peguei essas informações. Então, vai estar em torno, a temperatura máxima estava em 25 graus, a temperatura mínima 15 graus, a temperatura média, então, olha, 25 mais 15 dividido por 2 dá 20, então a temperatura média é 20 graus. O QO é 9,3 milímetros por dia, tá? Nós vamos mostrar ali agora a latitude sul, 20 graus e 45 minutos. Então, com essa latitude aqui e com o mês de junho, nós vamos naquela tabela lá da fórmula de Hargreaves. Então, você tem aqui, olha, vamos pegar junho. Então, junho. A latitude, olha a latitude aqui, ó. Nós estamos a latitude 20 graus e 45, quase 21 graus. Então, vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Se você pegar junho aqui, se fosse 20 graus, a latitude fosse 20 graus, seria 9,6 milímetros por dia. Se fosse 22 graus, 9,1 milímetros por dia, tá? Então, vamos adotar um valor intermediário aqui, como está mais próximo de 20 do que de 22, por isso que eu adotei lá o valor de 9,3 milímetros por dia, tá? Na verdade, eu acabei mudando aqui para 9,2, porque na hora de fazer a interpolação eu tinha adotado inicialmente 9,3, e na hora de fazer, eu resolvi fazer uma interpolação lá, e apareceu aqui o valor, que eu vou usar o valor 9,2, tá? Eu devia ter trocado aqui, mas me esqueci de trocar nessa posição que está aqui, mas na verdade eu usei 9,2, tá? Então, é 9,2 milímetros por dia. Então, aplicando a fórmula, você tem o 0,023, 9,2, bem, aqui elevado a 0,5, tá? Você tem aqui, ó, 10, seria 10 elevado a 0,5. É uma potência de fração e você, hoje, nos smartphones, você consegue ter calcular essa potência para qualquer número. Você tem lá a primeira tela do smartphone, tem as operações normais, multiplicação, divisão, subtração, etc. Mas há muitos smartphones tem uma segunda tela. Se você puxar uma segunda tela, você vai encontrar lá um sinalzinho de circunflexo, um chapeuzinho, então é que permite você calcular essa potência fracionária. Então você tem 10 elevado a 0,5, você coloca lá 10, o chapeuzinho e o 0,5, você vai ter o resultado. Isso aqui é a mesma coisa de você ter a raiz quadrada de 10. Esse valor elevado a 0,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada disso aqui, de 10. Então, a raiz quadrada também você encontra, o smartphone costuma ter a raiz quadrada, então você põe a raiz quadrada de 10, então você vai ter o resultado. Mas se você não tiver um smartphone com esse tipo de coisa, você pode recorrer ao Google. No Google você encontra no Google lá maneiras de calcular isso. Se você procurar lá cálculo de potência, você vai encontrar lá no Google algumas maneiras de fazer isso. Bem, então fazendo esse cálculo, você vai encontrar 2,52 milímetros por dia. Então essa é a evapotranspiração potencial em torno do dia 15 de junho desse ano. Era a evapotranspiração potencial mais ou menos em torno do dia 15 de junho desse mês. Bem, esses resultados, se você tivesse lisímetros aqui determinando, você iria ver que esse resultado está variando em torno dos valores obtidos no lisímetro. Então, ele é possível usar. Só que ele é a evapotranspiração potencial, né? Nós não temos a possibilidade aqui de evapotranspiração real.
Olha, você tem outras formas. Você tem outras formas de fazer isso. Tem a forma de Sortweight e a forma de o método de Sortweight e o método de Penner-Montet. Bem, vamos mostrar aqui, ó. O método de Sortweight pode ser executado com a ajuda de um ábaco, tá? É um método fácil de ser executado, porque você tem um ábaco que ajuda bem, ao invés de você ficar fazendo muito cálculo. Né? E esse procedimento de usar o ábaco está bem descrito no livro de Conservação de Nascentes, Produção de Água em Pequenas Bacias Hidrográficas, que é a editora de Aprenda Fácil, e aqui está o site onde você pode encontrar esse livro. Nós temos no site da Interfluvio o livro de revitalização de pequenas bacias hidrográficas, o e-book, que pode ser baixado gratuitamente. Esse aqui não, esse aqui é um livro que precisa ser comprado, tá? Mas quem tem realmente interesse pelo assunto, talvez valesse a pena investir na compra desse livro, porque ele é uma complementação, tá? Os dois, o revitalização de pequenas bacias e esse aqui são complementos. Então, eles discutem os assuntos que nós estamos discutindo aqui no curso. E principalmente na área de aplicação de tecnologias, esse livro aqui é interessante. Então, quem tiver a possibilidade de adquirir seria importante. Bem, o método Sortweight talvez é criticado porque ele usa só temperatura, tá? Ele usa só temperatura. E essa forma de Hargreaves que nós vimos agora mesmo, ela usa a radiação solar extraterrestre. Tá? O método Sortweight não. E a temperatura, a temperatura às vezes ela não combina bem não acontece ao mesmo tempo da variação de energia. Você tem uma variação de energia no meio, tá? E a energia que é responsável por produzir a transpiração, a evaporação da água, e às vezes a temperatura demora um pouco mais a reagir à variação de energia do meio. Então, por isso que há uma crítica que ela não usa radiação, esse problema da radiação solar. Bem, o outro método aqui é o método de Penner-Montet. Esse está escrito no livro, naquele livro que nós mostramos lá, quando mostramos uma tabela de radiação, no livro de evapotranspiração, e esse livro pode ser encontrado na fundação da Exalc, na Piracicaba. Bem, se você procurar aqui FEALC lá, você vai encontrar e vai então conseguir, se interessar, pode conseguir adquirir esse livro. Não sei se ele está ainda, é um livro mais antigo um pouco, é um livro muito bom, mas um pouco mais antigo. Não sei se ele ainda é fácil encontrar para venda. Bem, mas se você encontra esse método de Penner-Montet, você encontra isso. Se você procurar no Google, você vai encontrar muitas publicações sobre isso. Inclusive, você vai encontrar até no YouTube, você encontra explicações a respeito do uso da Penner-Montet. É uma fórmula que dá resultados bem mais precisos, ela é bem mais complexa, e é uma forma difícil de ser até aplicada nos nossos propósitos aqui, porque é uma equação que às vezes tem parâmetros que precisam de ser novas equações para determinar esses parâmetros, então é uma forma um método bem mais complexo, tá? E que talvez fique fora dos nossos objetivos aqui no curso da Faculdade da Água. Olha, eu falei agora mesmo no livro que está disponível gratuitamente no site Interfluvio. Então, eu insisto em indicar o site Interfluvio. Tá? Lá você poderá baixar gratuitamente o e-book, então esse e-book, Revitalização de Pequenas Bacias Hidrográficas para a Salvação de Aquíferos, Nascentes e Córregos, e também muitos outros assuntos. Inclusive, esses vídeos aqui estão postados lá também, e você encontra artigos, e há inclusive um artigo muito bom sobre mata ciliar, e que nós falamos sobre mata ciliar na aula anterior aí, e seria interessante você ler esse artigo que fala sobre mata ciliar. E novos artigos sobre mata ciliar serão encontrados lá doravante. E muitos outros assuntos relativos ao trabalho que nós estamos fazendo aqui. Dos dados básicos para a hidrologia aplicada em pequenas bacias hidrográficas, ficam faltando, tá? dos temas básicos, né? Nem dos dados, dos temas básicos para a hidrologia aplicada em pequenas bacias hidrográficas, discutidos até hoje, está faltando medição de vazão e determinação de produtividade de água em pequenas bacias hidrográficas. Então, esses assuntos estão pendentes ainda, são dos temas que nós nos propusemos a discutir, relativo aos fundamentos hidrológicos, comportamento de pequenas bacias hidrográficas. Estão faltando, então, a determinação de métodos de determinação de vazão e também o cálculo da produtividade de água em pequenas bacias hidrográficas. Vamos parar as postagens, eu estou informando a vocês, nós vamos parar as postagens por um mês, com volta prevista para o dia 6 de agosto próximo.
Sei que você, se está acompanhando os vídeos já postados, está ansioso para ver as tecnologias de conservação disponíveis e seus critérios de utilização. Nós sabemos isso. À medida que vai assistindo essas coisas, vai ficando ansioso, né? Ora, quando que vai chegar o ponto em que nós vamos aprender a aplicar esse tipo de coisa para aumentar, para conservar ou aumentar a quantidade de água produzida por pequenas bacias hidrográficas? Mas no vídeo de apresentação, eu já falei que a nossa ideia com a Faculdade da Água era percorrer um caminho um pouco diferente dos já oferecidos por outros canais. Você se lembra? Então, se não se lembra, pode voltar lá e recorrer à apresentação, que nós enfatizamos isso. E a nossa tentativa era fazer uma coisa um pouco diferente. Fazer igual que todo mundo faz, não teria nenhum interesse. Nós não teríamos interesse em repetir que outras pessoas estão fazendo. Queremos fazer um pouco diferente. Ou seja, que as tecnologias de conservação estejam fundamentadas em um bom conhecimento do comportamento hidrológico de pequenas bacias hidrográficas. Isso para nós é importantíssimo. Nós comentamos lá na apresentação, e vamos repetir aqui, que a gente vê muitos projetos de conservação de pequenas bacias hidrográficas, conservação de nascentes, o pessoal passa muito tempo com conservação de nascentes, baseados em muitos projetos que não estão fundamentados em cima do conhecimento prévio hidrológico da bacia onde está trabalhando. Então você vai lá, faz um levantamento muito ligeiro, tá? Das condições ambientais da bacia só, não faz um estudo hidrológico mais aprofundado e aconselha e receita tecnologia de conservação. E às vezes isso aí dá resultados ruins. Então você aplica uma tecnologia de conservação esperando resolver o problema e pode ficar frustrado depois de alguns anos, chegar à conclusão de que aquelas tecnologias não produziram os objetivos traçados, nem as metas estabelecidas. Por quê? Porque as tecnologias não estavam adaptadas às condições de funcionamento hidrológico da pequena bacia hidrográfica. Bem, nós continuamos firmes, então, no propósito de analisar bem esses vários temas relacionados com o assunto, para, a partir daí, então, passarmos a discutir as tecnologias de conservação, sempre confrontando as tecnologias com as reações hidrológicas da pequena bacia hidrográfica. Bem, muito obrigado e até o dia 6 de agosto.